Roda gigante, roda mundo, Roda gigante. a gente quer ter voz ativa no nosso destino mandar. Estamos de volta para o terceiro e último bloco de Voz Ativa com Djamila Ribeiro. Djamila, neste cenário que a gente está vivendo de tanto retrocesso, temos acompanhado provas de resistência da juventude. Vamos assistir a 2 depoimentos de jovens ativistas negros, Lívia Teodoro e Murilo Araújo, que fazem da internet uma trincheira política. A gente vive numa sociedade em que a pirâmide social é mulher negra, homem negro, mulher branca, homem branco. A gente está por baixo, a gente está segurando tudo. A gente está em maior número e levando essa sociedade nas costas. E ser ouvida daqui de baixo não é fácil. O mais importante, no meu ponto de vista, é o reconhecimento de outras mulheres negras. Para elas que eu quero falar, é para elas que eu estudo, que eu leio livros extensíssimos para falar no canal, que eu uso milhares de coisas no meu cabelo para que mulheres tenham cabelo parecido com o meu e se reconheçam e aprendam a cuidar do próprio cabelo. É para elas que eu falo de estética, porque estética não é superficial. O nosso corpo é político. Chegar com esse cabelo, chegar com essa cara nos lugares é político. O meu corpo ainda choca, o meu visual ainda choca. Então, falar com essas mulheres é o meu foco final. Da ativista negra, principalmente ativista negra e mulher, é cobrado muito mais. Se eu falar qualquer coisa, eu tenho que dar 300 fontes, eu tenho que dar 400 explicações daquilo que eu estou falando, e não que a gente não tenha que procurar fontes, não é isso, mas a forma que se cobra de uma mulher negra é totalmente diferente da forma que se cobra de um homem branco. Vide aí os blogs reacionários que a gente tem na internet que ninguém questiona. É muito necessário que a gente tenha pessoas que estão em posição de privilégio, mas estão preocupadas com as relações desiguais de poder que a gente tem na sociedade da gente. Vocês são muito bem-vindos a esse debate, vocês são muito bem-vindos a essa causa, e uma forma interessantíssima como vocês podem contribuir é fazendo uma reflexão crítica a respeito do lugar que vocês ocupam dentro da sociedade da gente. E uma função importantíssima que vocês também têm é a de levar esses debates para lugares onde a voz da gente nem sempre chega, conseguindo multiplicar essas relações dentro dos espaços que vocês circulam, dentro dos espaços que vocês frequentam, convidando outras pessoas a também fazer esse esforço de rever privilégios e de construir relações novas. Para se posicionar e para lutar contra certas opressões, não precisa ser oprimido, só precisa ter boa vontade para não ser conivente e disposição para escutar, dialogar e pensar. Afinal de contas, construir uma sociedade nova precisa ser uma tarefa de todo mundo. Djamila, você acha que a internet é essa trincheira hoje? É um dos espaços que também a gente pode fazer essa trincheira, né? Acho que a gente continua na rua, continua na academia, outra, enfim, nos espaços que julga importante estar, mas acho que a internet também pode ser um espaço importante e tem sido um espaço importante de trincheira também. Ana? Djamila, eu percebi, lendo o teu livro, O Lugar de Fala, que a Sojourner Truth, que foi uma abolicionista incrível, ela é não só uma grande influência, mas uma inspiração para o teu trabalho, né? Uhum. Que é a mesma que na Convenção de Ohio disse, mas e eu não sou uma mulher? Né? E aí tem uma história do teu livro que eu não conhecia, que eu achei interessantíssima, que foi ela comentar, as sufragistas estavam muito maravilhosamente vestidas, pedindo o direito a voto. E a Sojourner teria dito para elas que elas precisariam primeiro se transformar para depois querer transformar a política, o mundo, etc. Recentemente você ganhou uma coluna numa revista super classe AA, está fazendo um esforço enorme agora para se aproximar de outras realidades. Pode falar o nome da revista. A revista L. E eu li até a tua primeira coluna, muito amorosa, achei muito espiritualizada até, gostei. Mas minha pergunta para você é se você planeja em algum momento, como Sojourner, cutucar essas mulheres e dizer que elas precisam se transformar. Eu venho cutucando, na verdade sempre, até no próprio livro, né? Mas
tanto na minha coluna na Carta Capital também faço isso. É E que também agora é um público, pra elas, né? e que também é um público, não é um público necessariamente classe trabalhadora, né, a Carta Capital. E Mas na é um público L, politizado. politizado, mas nas questões raciais nem tanto, nem nas de gênero. Mas esse espaço, sim, eu acho que é importante estar a primeira coluna. Claro que tem que ter estratégias de comunicação, eu acho que nesse sentido eu penso muito. Né? Então, eu acho que a capoeira é a melhor metáfora da vida. Então, tem hora que você bate, tem hora que você ginga, tem hora que você vai desviando, porque você também não chegar batendo sempre, as portas se fecham, porque a gente sabe quem é que tem o poder. Né? Então, quando os escravizados, os negros escravizados estavam lá na capoeira, o senhor de escravo achava que era uma dança, mas eles sabiam que era uma luta. Então, acho que é um pouco disso que eu uso. Deixa elas pensarem, deixa as pessoas pensarem que eu estou dançando. Na verdade, eu sei que é aqui que eu estou lutando e que eu tenho que encontrar maneiras de ir furando alguns espaços aos pouquinhos. Grazi. Eu vou voltar na Sueli Carneiro. Ela deu uma entrevista também, me parece que em maio do ano passado, e a Bianca Santana, essa entrevista foi na revista Cult, a Bianca Santana perguntou para ela o que está acontecendo no Brasil. Você foi secretária adjunta de Direitos Humanos na gestão Haddad. Eu queria saber o que você pôde ver lá, o que você pôde perceber, ou o que você pôde propor. E eu queria fazer essa mesma pergunta para você, assim, o que está acontecendo no Brasil? Eu não fiquei muito tempo, né, como secretária adjunta, foram 8 meses. E eu vi muita coisa boa, claro que tem erros, né, sempre, e não é fácil você ser uma mulher negra nessa posição. Né? Eu fui barrada em várias exceções, por exemplo. Eu queria inclusive, me desculpa, acrescentar isso, né? Assim, como que é esse racismo institucional dentro de uma gestão pública? Não, mas eu digo até assim, em reuniões que eu ia fora, enfim, da secretaria, e o espanto das pessoas muitas vezes que iam para reuniões comigo e, mas você é a secretária. Né? Isso é diário, então uma pessoa branca não necessariamente passa por isso que a gente passa, de estar num lugar desse e ser uma coisa estranha e de você ter que ficar o tempo todo ali tendo que lidar com aquilo. Mas dentro da gestão tinha políticas muito importantes que, como o Transcidadania ou Juventude Viva, acho que uma que a gente não conseguiu entregar, que eu acho que foi uma pena, que depois que o Temer toma o poder, muda todo mundo no Ministério da Saúde e que não aprovaram um plano de trabalho que era atendimento psicossocial para as mães que perderam os filhos vítimas de violência policial. Então, por mais que de maneira não tão como deveria, existiram políticas focadas em grupos que nunca foram sequer pensados como alvo de políticas públicas importantes. E aí é difícil hoje a gente assistir um desmonte de coisas que minimamente estavam começando a ser feitas. Então, olhar São Paulo hoje, para mim, é muito triste, é doloroso até fisicamente, muitas vezes, ver a ação da Cracolândia que aconteceu, você vê acabar um programa tão importante como de Braços Abertos, de tratar a questão da política de drogas como de saúde pública e não criminalizar, um projeto que foi um programa que é premiado no mundo inteiro e que no Brasil é chamado de Bolsa Craqueiro, sabe? Então, é muito difícil, de fato, ver. Então, a Sueli, eu estive com ela recentemente, agora em dezembro, e ela fala, eu fui uma geração que eu tive que lutar contra a ditadura militar, né? Então, para ela, realmente é algo que dói ver esse retrocesso, né? É uma outra geração, uma geração que teve que enfrentar coisas muito duras e que hoje vê isso surgindo novamente, né? Então, o Brasil, na verdade, essa mentalidade Casagrande Senzala do Brasil é muito forte e marcada, de fato. Né? Os pequenos avanços que a gente teve já é visto como uma grande conquista. Uma grande conquista para essas pessoas, porque ainda estava muito longe da gente conseguir, de fato, uma grande conquista, mas o quanto nos querem sempre nesse lugar de subalternizado, nesses lugares desumanizados. Essa elite brasileira, né, que o Gessé chama de elite do atraso, de fato, essa mentalidade no Brasil, de fato, extremamente essa mentalidade escravagista, essa mentalidade que quer manter a gente num lugar de submissão. Mas essa coisa do avanço e do retrocesso, o avanço e o retrocesso,
dá para ter alguma esperança aí? Porque é isso, avança um pouquinho, retrocede um montão, avança um pouquinho. Dá para ter alguma esperança de que em algum momento a gente só vai avançar? Acho que é importante também para a gente não querer pular da ponte, não perder a perspectiva histórica. Né? Porque a gente que vive esse momento, a gente sempre acha que o momento que a gente vive é o pior momento da história. Sim. Então, por isso que eu digo, sempre ouvir as mais velhos me dá uma noção, às vezes, de tipo, segura sua onda. A Shuma Schumacher, que é uma feminista importante brasileira, participei de um programa de rádio com ela, ela falou, Djamila, na minha época, mulher não podia pescar. Eu falei, como assim pescar? Mulher não podia pescar. Mulher não podia ir para um outro município sem autorização do marido. Eu enfrentei uma ditadura militar. Aí ela tem uma outra perspectiva que também eu acho interessante. Ela falou, eu ter visto a Primavera das Mulheres da forma como eu vi, eu achei que eu nunca fosse ver isso, sendo eu uma mulher que nasceu nessa época. Então, Foucault diz, né, que onde tem poder tem resistência, sempre tem resistência. E acho também que é muito da nossa questão de olhar a história sempre como progresso. A história nunca é só progresso, ela é progresso, retrocesso, perdas. Né? Ela avança em todos os tempos históricos. Então, acho que para manter a gente firme é entender que a gente precisa seguir lutando, que não há outra alternativa a não ser essa, para que a gente também não perca o horizonte, enfim, se torne grandes pessimistas, porque esse país já teve momentos extremamente complicados e acho que o que a gente vive hoje, inclusive, é consequência de todos esses essas estruturas que a gente teve nesse país. Eu queria que você comentasse duas situações que eu considero, já ouvi sendo chamadas de armadilhas, assim, com relação ao racismo, inclusive, que é aquela ideia do, mas se estudar muito, se fizer muito, quando você pega uma pessoa negra e dá toda aquela teatralizada na história vitoriosa dela e coloca como se fosse... Né? Se aquela pessoa fosse maravilhosa porque ela estudou, porque ela se dedicou. E outra questão é com relação a questão do negro sempre estar sendo chamado de negro, né? O negro falando sempre de ser negro e não falando de outros temas, que é uma questão que você coloca no seu livro, inclusive. A gente não tem negro falando de astrofísica, a gente quer falar também de outros temas, né? Os negros querem falar de outros temas, as mulheres querem falar de outros temas fora da luta. A gente tem que tomar cuidado com isso também. São armadilhas, assim, essa valorização cruzada. Porque aí também quer colocar aquele negro como o negro que deu certo porque se esforçou. Né? E quando a gente coloca na conta do indivíduo, a gente está negando todas as opressões estruturais. E de valorizar, né? Então as pessoas valorizam, aquele cara, ele teve que correr, ele teve que andar 10 km por dia, pegar mais um barco, remar mais 5, chegar na escola com fome e se formou. Só o fato de ter que fazer isso já mostra o quanto a sociedade é violenta, né? Porque se ele teve que andar 10 km e andar de barco mais 5, enquanto o outro come bem e passa numa boa, já mostra o quanto que a sociedade é desigual. E a gente valorizar isso é extremamente violento. Claro que é importante ele ter conseguido aquilo, mas percebe que para conseguir ele teve que se sacrificar de uma maneira absurda, né? Porque infelizmente a gente tem falta de Estado, né? O Estado aparece, sobretudo nas periferias, na forma da repressão policial, da violência, mas não da inclusão. Né? Então eu sempre falo para a gente tomar muito cuidado com esse discurso do negro especial, porque também é uma maneira de dizer, ou por exemplo, às vezes em empresas eu vejo muito, mas o fulano é CEO, aí tem né? Já é a exceção que comprova a regra. Sim. E aí aquele cara, muitas vezes ele vai achar, eu sou especial. E esse discurso de dizer que é especial, justamente já tem não precisamos ter mais, né? Então tá tudo certo. Então eu sempre falo, quando as pessoas falam, mas você foi secretária, você foi mestre, eu fui porque eu tive oportunidades, eu não tenho nada de genial nisso, eu ainda sou uma exceção, porque a maioria das mulheres como eu não tem essas oportunidades, e é muito importante a gente não cair nesse discurso perigoso, porque fazem muito uso disso, inclusive para barrar que a gente tenha mais pessoas dentro desses espaços, né? Não se sinta especial, se sinta alguém que teve oportunidade, sobretudo porque vem muita gente lutando antes para que você estivesse ali. Né? Nossas vitórias, elas são coletivas, né? Para eu estar aqui, minha mãe teve que se sacrificar e a minha avó também e tantas outras coisas, né? Márcia. Quando a Ana falou, né, da Catherine Deneuve, ela meio que respondeu à Oprah, né? E o discurso da Oprah eu achei muito forte, né? Assim, no sentido de colocar a questão do feminismo, né, esse feminismo interseccional, mas uma parte do discurso que pouco se falou é de como ela se transformou no que ela é hoje, porque ela viu o Sidney Poitier receber um prêmio quando ela era criança, e aquilo para ela mudou completamente. Ela falou, como que esse cara está recebendo esse prêmio, como isso está sendo tão maravilhoso, né? Então,
Eu queria que você falasse também dessa questão da representatividade, como que você tem visto isso? O quanto que a gente teve de avanço e o quanto que ainda se pode avançar? A representatividade ela é importante. É claro que ela tem limites e acho que é importante dizer que nem todas as pessoas negras vão representar todas as pessoas negras, né? Então eu posso me sentir representada de repente pela Grada Quilombo e não me sentir representada por outra mulher negra. Acho que isso é importante de dizer o quanto que isso também é diverso. Mas de fato, num país como o nosso, onde a gente não está dentro desses espaços, é extremamente importante, porque é muito doloroso você crescer num mundo onde você não se enxerga positivamente, né? Eu fui uma criança negra na época da Xuxa, né? Então você teve 4 gerações de paquitas loiras, que por mais que as pessoas venham problematizar, mas não tinha que assistir show da Xuxa. Gente, na minha época era o que as crianças assistiam, né? E era doloroso você perceber que você como negra não poderia ser paquita. Né, de você abrir uma revista e você não se enxergar dentro da revista. Bonecas, né? Nem bonecas. Meu pai, na minha época, teve que andar não sei quanto tempo para achar uma boneca negra, porque num prédio que eu morava, as meninas não queriam deixar eu brincar de mamãe fininha, porque a boneca era branca e eu era negra. Então as pessoas não percebem o quanto que isso é violento, você não poder se enxergar. Né? Então quando você se enxerga, dentro de você ver pessoas como você, com cabelo como o seu em determinados espaços e com um discurso que diz muito respeito àquilo que você é extremamente poderoso. Né? A questão é que só a representatividade ela não dá conta, né? Ela é importante para você se fortalecer, mas é necessário estruturar um caminho para que você tenha condições de estar em determinados espaços. A Oprah é uma exceção, né? É importante dizer, porque mesmo nos Estados Unidos, porque a gente tem uma ideia que nos Estados Unidos eles são avançados na questão racial, mas tem alguns avanços, mas também é o país que tem a maior população carcerária do mundo, né? É um país, então, extremamente difícil ainda na questão racial. A Oprah é uma exceção, mas é importante ter mulheres como a Oprah lá. É importante uma menina ligar a televisão e ver uma mulher como ela e se identificar com uma mulher. Isso, sem dúvida nenhuma, o poder simbólico da representatividade é muito importante. Como é que você viu a reação de uma grande emissora de TV afastando um âncora aqui no Brasil por ter feito um comentário racista? Na época, eu acho que é o mínimo, né, que tinha que ser feito. Tenho dúvidas que se ele foi afastado somente por isso, né, tenho muitas dúvidas. Mas eu acho que a gente não pode cair num discurso hipócrita, né, porque, afastou, que bom. Eu quero saber quantos jornalistas negros tem na Globo, quantos roteiristas, quantas diretoras, né, porque quando a gente debate racismo, não é só o caso de alguém explicitar isso individualmente, é o racismo institucional mesmo. Né, da gente não estar presente nas instituições de maneira massiva. E é bom lembrar quem está ouvindo que os negros são a maioria no Brasil. Exatamente, né? Porque e são eles que garantem as grandes audiências dessas redes. E não estão lá presentes. E não estão presentes. Então, mas na época que estavam discutindo isso, estava todo mundo, é absurdado. E eu costumo dizer que o Brasil é o país onde o racista só se incomoda com o racismo do outro. Aquele que está apontando o dedo faz a mesma coisa, empregador não tem pessoas negras. Então, no Brasil, tem muito essa questão de dar muita audiência para esses casos, porque acho que o racismo é algo individual, quando, na verdade, é um problema muito mais profundo, institucional, estrutural, que é não ter repórteres negros é questão de racismo. Chegar numa redação de um jornal e não ter nenhum jornalista negro é racismo, né? Então, acho que esses tipos de casos poderiam servir para a gente aprofundar a discussão sobre racismo institucional e estrutural, mas muitas vezes só fica num apontar de dedos de pessoas que também não estão fazendo muita coisa. O Carlos Moore fala isso, né? Eu não me preocupo com o racista, eu quero atacar o racismo, né? Sim. Carlos Moore fala isso, assim, que é uma visão, né, assim, um ataque ao sistema. Eu queria aproveitar... uma vez eu ouvi uma frase que me provocou muito, eu fiquei pensando muito nisso, que diz que ser negro é aquele que se reconhece como negro e é tratado como tal. Né? Então não basta só se reconhecer negra, né? Mas também, mesmo que ele não se reconheça negro, ele seja negro, ele vai ser tratado como negro, porque essa é a questão, num país tão da democracia racial que dificultou tanto que a gente tivesse o orgulho das nossas raízes e identidades, você vai ver muitas pessoas negras, você olha, você vê que são negras e que não se reconhecem como negras, vão dizer que são morenas ou qualquer outra coisa. Né? E elas fazem isso por quê? Né? Porque quem quer ser negro num país onde negro é tratado dessa forma? Então tem todo uns instrumentos que fazem com que a pessoa não se reconheça.
Então, mesmo que ela seja negra, de fato, e mesmo não ser reconhecida, ela vai ser tratada, por mais que ela não perceba e não tenha consciência crítica disso. Mas o tornar-se negro, eu acho, no sentido ativista, que é importante, é quando você, de fato, toma consciência do que significa ser negro, de toda a situação que envolve isso e de como que a gente faz para se colocar contra esse estado de coisas. Mas nem todas as pessoas negras vão se entender assim, vão ter essa reflexão crítica, vão conseguir pensar sobre isso, haja vista a educação que a gente tem no nosso país. Mas é importante dizer que mesmo aquelas que não se reconhecem, mas são marcadas como, vão ou ser talvez não discriminadas. sentem necessidade disso, né? Assim, porque tem gente que, de repente, não tem necessidade de se reconhecer, né? Sim. Acho que não é importante, eu acho que não precisa. Ou enfim. são... Porque fico pensando muito nessa paleta de cores que somos, né? Assim, o Brasil... existem ambientes em que uma pessoa negra de pele clara, ela é negra demais para estar, né? E às vezes branca demais para ser negra e negra demais para ser branco, né? A gente não sei, fico pensando que a gente precisava debater mais, discutir melhor isso. Djamila, né? assim, rapidinho, porque nosso tempo terminou, então rapidinho responde ela e... Não, acho que é importante a gente ver que há várias formas de ser negro. Então a gente tem que parar com essa coisa de negro único, né? Então você tem negros de pele mais escuras, negros de pele mais claras, negros de tom médio, ou como... Mas existem aqueles que a Miguel Munanga chama de negros indisfarçáveis. O que acontece é que os negros de pele clara, muitas vezes, eles podem ser mais tolerados socialmente. Não é que tenham privilégios, eu acho usar a palavra privilégio, porque socioeconomicamente acabam tendo uma realidade muito parecida com os negros de pele escura. Eu acho que é importante as pessoas negras de pele clara se assumirem como negras, importantíssimo. Mas eu acho também importante essa consciência que elas precisam ter, que elas vão ser mais toleradas em algumas situações do que pessoas do meu tom de pele ou do tom de pele mais escuro, né? Então, como também discutir essa questão de ser mais tolerado, mas nós, negros escuros, entendendo também que são negros e também estão participando daquela mesma realidade que a gente, mas que também, a depender no Brasil, que o fenótipo é o que diz no Brasil, não é o genótipo. Então, quanto mais escuro, mais você sofre. Quanto mais claro, mais tolerado se é. Eu acho que... Só que isso não foi criado por nós. Eu acho que a gente tem que bater no sistema que criou essas divisões e não criar divisões entre nós. Tá certo. Bom, queria agradecer muito pela sua entrevista, pelos seus esclarecimentos sobre esse lugar de fala, né, tão importante para as mulheres negras, né, e eu espero que o país volte a ser mais democrático e que a gente retome esses avanços. Infelizmente, o Voz Ativa terminou. O programa é uma produção da Rede Minas de Televisão e da Rádio Inconfidência, em parceria com o El País Brasil. Agradecemos a Djamila, que deu a entrevista, aos colegas que participaram aqui desse debate. Você que nos acompanhou pela TV e pela internet, nós voltamos na semana que vem com Voz Ativa, um programa republicano e democrático. Até lá. Roda gigante, roda mundo, roda gigante. Roda gigante. A gente quer ter voz ativa no